Montevidéu, 9 de novembro de 2022. Querida Yara, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é um prazer intenso ter você neste projeto. Gostaria de lhe provocar nesta carta para que você fale um pouco do que são os papéis como as peles das deusas, no conceito colocado pelo texto de Galiano. Ao definir este texto, dentro da imensa obra de Galiano, busco aprofundar questões referentes à essência da comunicação entre as pessoas, o que de mais precioso pode existir na ação de enviar e receber cartas, das experiências táteis, olfativas, visuais e auditivas por elas propiciadas, e talvez palatares, caso alguém resolva comer um pedaço de papel. No caso do período das invasões europeias, descobrimentos, colonizações, é bem clara a imposição de um Deus único que unificaria a diversidade espiritual dos povos originários. A Bíblia, como mensageira do Deus único, impressa em papel branco, leva-me a interpretar o Deus único, branco, macho. Esse mesmo Deus, creditado como amigo, é uma metáfora geradora de possíveis confianças e verdades, pois acredito que a mentira era algo desconhecido por aqui. Com isso, quero dizer também que os próprios evangelizadores acreditavam na Bíblia como verdade absoluta. Estou enviando, junto com esta cartinha, folhas de papel colorido. Cada pessoa do projeto terá uma cor. E recomendo que façam um rascunho para usar somente uma folha, somente a frente, para cada uma das 9 cartas que serão escritas por você ao longo dos próximos 9 meses. E caso aconteçam erros e borrões, deixe-os na carta como marcas do seu processo. Sinta-se livre, fale o que deseje, rabisque, desenhe, etc. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, dezembro de 2022. Gosto muito da interpretação de Shakespeare que diz: o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um no seu tempo representa diversos papéis. Esse texto me remete à comunicação entre as pessoas teatralmente, como se o mundo todo fosse um palco que configurasse todas as vivências do indivíduo em todas as suas manifestações de existência, seja na relação entre os povos ou no secretismo religioso. Os textos representam os diálogos, o direito e desejo de fala, de expressão de indivíduo para indivíduo ou de indivíduo para coletivos urbanos e povos distantes. Yara Abreu. Montevidéu, 9 de fevereiro de 2023. Querida Yara, nosso projeto está sendo travado pela demora dos serviços do sistema de transporte e entrega de correspondência, o que me dá a impressão de estarmos mais distantes do que realmente estamos. Mediante este fato, fiquei pensando que uma solução seria usarmos os pombos-correio. Aqui a vida segue, com as dificuldades normais de uma imigrada recém-chegada a este país lindo. Em sua carta, você cita Shakespeare, quem fala da vida como um grande teatro. Gostaria de estar certa que nos colocamos como autoras, atrizes, produtoras e diretoras de nosso teatro Vida nessa nossa mãe terra. E creio que isso somente é possível se nos movermos levando em conta a proposta de Galiano de sentipensarmos o mundo. Viajando às profundezas de nossos pensamentos, palavras e obras,
Como poderíamos melhorar nossas atuações, se é que queremos melhorar? E como usarmos nossas capacidades de nos comunicarmos e este nosso projeto Peles das Deusas, neste momento histórico em que o neoliberalismo nos sufoca? Penso que valeria a pena estudarmos o teatro do absurdo. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, abril de 2023, para Eliane Veloso, Montevidéu, Uruguai. A situação política em que nos encontramos nos remete ao teatro do absurdo. Já não sabemos distinguir o real do surreal. O fake impera. Lidamos com uma overdose de informações por todos os lados, no virtual, no impresso, no boca a boca. Esse excesso de informações por todos os segmentos informativos nos sufoca, nos retira, nos subtrai o poder de análise e reflexão. E aí, o que fazer? Yara Abreu, de Belo Horizonte. Montevidéu, 9 de maio de 2023. Querida Yara, algumas vezes penso que sou exilada de mim mesma. Um exílio do que seria eu, do que seríamos nós em um mundo mais humano, menos mentiroso e mais justo. O teatro é sempre o teatro. E se vivemos em um teatro, o planeta é nosso palco. Ao derrubarmos, destruirmos o palco, ficamos ao relento. Flutuaremos no espaço sideral? O caminhar do qual nos fala Eduardo Galeano seria nossa performance de nenhum lugar para lugar nenhum? Partindo dessa perspectiva, segundo nosso autor, a riqueza desse percurso somente é possível se o sentipensamos, e assim o que nos importa é fazermos desse caminhar um teatro de graciosidade, de amizade e amor, de companheirismo, compartilhamento e troca. O resto é resto, não tem valor e não deveria existir. Se a humanidade está surda, necessitaremos usar linguagens visuais, palavras. Se a humanidade está cega, necessitamos usar o tato. Se a humanidade está muda, encontraremos outras linguagens. Nossa maior barreira, ainda segundo Galeano, é o medo. E o levamos dentro de nós, e ele impera em todos os lugares e camadas sociais. Carecemos derrubar a grande muralha do medo. É bem verdade que já temos condições de admitir nossas incapacidades como seres humanos, mas algumas mudanças de paradigmas podem ainda salvar tudo que faz nosso planeta. O que vivemos hoje, acreditando que uns são melhores que outros, uns são mais iguais que outros, está posto há muito tempo. Nosso mundo judaico-cristão está fundado sobre bases eugenistas. Basta lermos, no livro mais vendido desde sempre, o projeto da Arca de Noé. É o primeiro projeto eugenista escrito, executado com esmero e admitido, elogiado e seguido por boa parte da humanidade. Por favor, poderias analisar a Arca e nos falar o que pensas disso? Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 9 de junho de 2023. Para Eliane Veloso, Montevidéu, Uruguai. Em diálogo com sua correspondência de 9 de maio de 2023, digo que, para o exílio de nós mesmos, o palco do mundo, a barreira do medo segundo Galeano, e os sentipensares, ouvi por esses dias uma frase que reflete bem meu pensar e dialoga bem com essas reflexões. Medo eu tenho, mas o mato. Em relação ao livro mais vendido e ao projeto da Arca de Noé, penso que seria ótimo descobrir a máquina do tempo para irmos ao passado, conferir a história e verificarmos o que houve de verdadeiro e ou fantasioso nos relatos e nas narrativas.
Salvar o mundo acho surreal, e as eras estão aí registradas, o que pode perfeitamente conceituar a Arca de Noé. Yara Abreu, junho de 2023. Montevidéu, 15 de julho de 2023. Querida Yara, os medos nos açoitam dia e noite. A maioria de nós vive ilhada. Nossos medos servem para que os poderosos se mantenham no poder. Será que este projeto poderá contribuir para o reencantamento do mundo? Essa é a minha carta número 4. Ela marca um ponto de inflexão no projeto. Cartas 4, 5 e 6. Apresento uma lista de nomes de pessoas, lugares e situações que são exemplos de lutas contra os paradigmas que justificam o capitalismo e sobre as estruturas que o construíram e ou o estão garantindo em nossos dias. A meta é sempre pensarmos esses nomes a partir de nossos pontos de vista. Por favor, escolha um nome e inicie uma conversa comigo, baseando-se no nome ou palavra que você escolher. Os nomes ou palavras são citados na trilogia Memórias do Fogo, de Eduardo Galeano. Ao escolher um nome, você também estará escolhendo um assunto: lutas indígenas, reforma agrária, arte, negritude, democracia, etc. De os nascimentos: as Amazonas, Árvore da Vida, Atahualpa, o Inca, Saragut, Inquisição, Gregório de Matos, Rio de la Plata, Utopia, Palmares. De as Caras e as Máscaras: Aleijadinho, Gregória Apaza, José Gervásio Artigas, Simón Bolívar, Rio Bravo, José Martí, Karl Marx, Plaza de Mayo, Manuela Sáenz, Nani, de Jamaica, Pachamama, Paraguai, Augusto Sandino, Chica da Silva. De O Século do Vento: Salvador Allende, Delmira Agustini, Lima Barreto, o escritor, Canal do Panamá, Fidel Castro, Charles Chaplin, Isadora Duncan, Charlotte Gilman, Che Guevara, Frida Kahlo, Martin Luther King, latifundiários, Gabriel Garcia Marques, Julio Antônio Mella, Pablo Neruda, Olga Benário Prestes, Vila Lobos, Emiliano Zapata. Como subsídio, seguem por e-mail os arquivos dos livros citados. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 25 de outubro de 2023. Pablo Neruda, 1904-1973. Um ícone na história do Chile, considerado o poeta nacional do Chile e referência cultural em todo o mundo. Veja no seu poema 2 a solidão de quem luta por uma causa social, por uma ideologia e tantas outras lutas em prol dos direitos humanos, da justiça da pessoa comum, a solidão do exílio. Poema 2, portal São Francisco, www.portalsaofrancisco.com.br. Yara Abreu. Montevidéu, 13 de novembro de 2023. Querida Yara, a escolha de Pablo Neruda, dentre os nomes por mim enviados a você, nos leva a uma profunda responsabilidade, pois falamos do autor de uma das obras mais fundamentais da literatura hispano-americana e de um dos seres humanos mais importantes do século XX. Neruda viveu durante o período histórico em que aconteceram 2 guerras mundiais, as revoluções russa
e cubana, e essencialmente a Guerra Fria, que determinou formas de pensar e agir de artistas, escritores e pessoas engajadas nas realidades dos seus países. Neruda é fruto do seu tempo. Existe o Neruda romântico e o político. O Neruda que tentou criar uma república dos poetas no Chile e o que foi diplomata. O poeta que morre, creio que de tristeza, logo após a queda do governo democrático de Salvador Allende e a instalação da ditadura cívico-militar empresarial do Chile. Ele, como Eduardo Galeano, ajuda-nos a pensar a vida. Torna-se grande responsabilidade nossa falar sobre ele. Isso requer pesquisas para que consigamos fazer jus à sua pessoa, à sua vida e obra. Existem na mídia digital inúmeros artigos de pesquisadores de várias universidades que podem nos fornecer discussões valiosas, seguras e claras a seu respeito. Em Santiago do Chile, a Fundação Pablo Neruda guarda documentos, fotografias e objetos. Além de sua obra, o espaço é acolhedor e aconchegante. Você acha que existe uma contradição entre a poesia romântica e a poesia política de Neruda? O que você pensa sobre a relação que Neruda teve com a Revolução Russa? O que você pode nos informar sobre o Neruda diplomata? Beijos, Eliane. Belo Horizonte, fevereiro de 2024, para Eliane Veloso. A obra de Pablo Neruda transcende a beleza dos versos, a magia e encantamento dos poemas de amor, nos 50 anos de poesia, testemunhando e metaforizando em versos o amor, o momento e a memória. Acho que Neruda, diplomata, é a sua militância política em busca da verdade em prol do bem do humano. Sobre a época escura e confusa, Neruda foi chamado de stalinista. Acho forte a sua fala, entre aspas. A íntima tragédia para nós comunistas foi nos darmos conta de que, em diversos aspectos do problema Stalin, o inimigo tinha razão. Muito difícil sintetizar sobre Neruda, mas esses trechos que me tocaram foram compilados do texto do professor em História pela UFG, Mitzi Segovia Lopresti, P. Neruda Poeta, Marxismo 21-org, Yara Abreu. Montevidéu, 29 de fevereiro de 2024. Querida Yara, Pablo Neruda viveu um tempo politicamente tumultuado, no qual muitas coisas relevantes para a humanidade aconteceram. O período da Guerra Fria foi confuso para boa parte das esquerdas. O mundo estava dividido em dois blocos, americano e soviético. E por algum tempo não sobrou espaço para críticas ao stalinismo. Com a divulgação de notícias sobre os acontecimentos dentro do que ficou conhecido como Cortina de Ferro, muitas pessoas das esquerdas a nível mundial foram tendo condições de fazer críticas. A produção poética de Neruda faz parte de uma maneira de fazer literatura, particular à sua época, das questões políticas ao amor romântico. Ele parece um romântico eternamente apaixonado. Eu viajo a situações fantásticas ouvindo os poemas de amor de Pablo Neruda. Em nossos dias, Chico Buarque foi criticado por Sua Cantiga e por Blues para Bia.
porque essas canções foram consideradas, por algumas pessoas, certamente mal-humoradas, sobre amor romântico. A crítica falava que isso não existe mais. Eu acho fantásticas essas duas canções e também não tenho nada a criticar na produção artística do Chico Buarque. Gostaria que você falasse sobre quais foram alguns contemporâneos de Neruda. Se temos conhecimento de pessoas com as quais ele mantinha relações de amizade ou literárias. E se você acha que ele sofreu influências de outros autores ou autoras, se temos fontes seguras que nos possam fornecer essas informações. Quem viveu no tempo de Neruda? Na sua resposta a essa carta, gostaria que você fechasse com chave de ouro o assunto Pablo Neruda. Em minha próxima carta, eu farei uma nova reviravolta no projeto Peles das Deusas. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 10 de abril de 2024. De Yara Abreu para Eliane Veloso. A crítica faz parte da nossa existência, de nós, pessoas comuns e da vida de quem cria alguma coisa. Crítica, certa ou errada, eu não me preocupo e nem tem a menor importância. Para mim, Neruda, com toda a sua obra, assim como Chico Buarque, ficam acima de qualquer comentário. Influência eu chamo de referência, o que acho natural em qualquer setor da vida, na ciência, na educação, na história da arte, que, inclusive, percebemos isso na pintura. Influência é um acréscimo a uma ideia prévia, que pode tornar um pensamento inicial mais potente, criar novos olhares e renovar objetivos. Neruda teve boas convivências, como Garcia Lorca. Conviver com quem nos acrescenta conhecimento e experiência é uma rica influência. Yara Abreu. Montevidéu, 3 de março de 2024. Querida Yara, oxalá sejamos dignos da desesperada esperança. Eduardo Galeano. Nesta carta, que é a de número 7, iniciamos a terceira e última etapa do Peles das Deusas. Cartas 7, 8 e 9. Esta carta é igual para todas as pessoas participantes deste projeto. Em cada uma das 3 últimas cartas, eu solicitarei respostas a algumas questões que estão relacionadas ao Sente Pensar de Eduardo Galeano. Galeano divide os seres humanos de nossa atualidade entre os indignos e os indignados. Na verdade, toda a sua obra nos demonstra claramente suas opiniões a esse respeito. A colocação aqui é que um caminho do meio já não é mais possível na atual situação do planeta. Boa parte das pessoas indignas, nós sabemos muito bem quem são, o que pensam e o que fazem. E prefiro que não falemos sobre elas. Na sua carta, gostaria que você discorresse sobre as pessoas indignadas. As pessoas indignadas estão em que parte da nossa sociedade? Você ressaltaria alguma pessoa indignada que é indispensável no contexto mundial de hoje? Lembre que, nesse momento, estou solicitando que você escreva quais as mensagens sobre dignidade, sobre pessoas dignas, que você gostaria de imprimir nas peles das deusas. Lembre que vivemos em tempos de falas sucintas. Imagine uma deusa que usa uma saia, na qual as suas falas estarão impressas. Aguardo, ansiosa, suas opiniões. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 10 de abril de 2024. De Yara Abreu para Eliane Veloso. Pessoas indignadas são pessoas que não se corrompem, se mantêm
leais aos seus princípios, aos seus ideais e, principalmente, pessoas que se preocupam com o social e se colocam no lugar do outro. São pessoas avessas aos preconceitos, ao racismo, às fobias, entre aspas. Me incluo na tribo das pessoas indignadas, bem como também tenho amigos no mesmo perfil. Pessoas notórias nesse perfil, cito Chico Buarque de Holanda, que, com toda a situação de bem-nascido, entre aspas, segue ter sido uma pessoa privilegiada em todos os sentidos, social, material, intelectual, e no meu olhar é a mesma desde sempre, coerente e ativista com seus ideais, militando naquilo em que acredita. Yara Abreu. Montevidéu, 4 de maio de 2024. Querida Yara, está indo muito bem o nosso projeto de cartas. Vem sendo importantíssima a maneira como cada uma das pessoas participantes responde às minhas provocações. Continuamos nesta carta, imaginando que ela vai ser impressa no corpo de uma deusa. Esta é a proposta das 3 últimas cartas. Eduardo Galeano, em seu Sente Pensar o Mundo, nos apresenta a necessidade de vitamina E, de entusiasmo. E isso é um enorme desafio. Meu entusiasmo prende-se à minha capacidade de germinar e gestar provocações para pensarmos o mundo. Creio que este projeto é um dos resultados desses processos provocativos, para os quais costumo reunir várias pessoas com a finalidade de caminharem junto comigo. Esta é uma de minhas tarefas diárias. Quem eu vou provocar hoje? Como? Pensando no positivo, como você mantém seu entusiasmo? O que você nos sugere na busca de significados, pertencimentos e criação de novas formas de entusiasmo? Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 26 de junho de 2024. Carta 8, de Yara Abreu para Eliane Veloso, tema entusiasmo. Entusiasmo é um otimismo que nos direciona a pesquisar, a experimentar algo, a iniciar alguma tarefa, criação, projeto, com ou sem objetivo definido e que só depende de nós mesmos. Pode acontecer em função de fatores externos ou internos, dependendo da motivação e nível intelectual e social de cada um. Talvez entusiasmo possa estar relacionado com necessidade específica, que pode ser financeira, amorosa, filosófica, etc. É mola propulsora para a criatividade e realização de algo que pensamos. Montevidéu, 9 de maio de 2024. Querida Yara, com esta carta encerramos a jornada que começamos em novembro de 2022. Nos inspiramos no Sente Pensar de Eduardo Galeano. Em uma ou 2 frases, por favor, defina o que foi esse projeto para você. A letra-chave desta carta é a letra G. G de gratidão. Segundo nos relata Galeano, em um dos sonhos de Helena, os sonhos faziam fila, querendo ser sonhados. Nesta carta, as palavras de gratidão fazem fila. Algumas furam a fila indo para frente em um show de empurra-empurra e reclamações das outras palavras. Todas querem entrar nas minhas frases de gratidão por minha vida, pela vida e obra de Eduardo Galeano e pela existência e participação neste projeto de cada uma das pessoas que caminharam junto comigo nessa viagem epistolar. Em poucas palavras, gostaria que você nos falasse sobre sua gratidão. Eu sou Eliane Veloso, tenho 71 anos, neste momento moro em Montevidéu, Uruguai. Me defino como multiartista, sou livre, leve e solta.
no que isso possa significar nesse mundo cheio de ataduras. Cultivo amizades de qualidade. Em minha vida e em minha obra, busco contribuir com as lutas por igualdade, liberdade e felicidade para todos os povos e tudo que faz nossa linda Pachamama. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 29 de junho de 2024. Carta 9 de Yara Abreu para Eliane Veloso. Tema: gratidão. Gratidão é sentimento relacionado a mecanismos cerebrais que nos dão bem-estar, ponto. Se imbuir do bom, embora não seja nada fácil, é prazeroso e poderoso para o próprio bem-estar. É cientificamente discutido que a gratidão e o positivismo são fatores importantes e relevantes em tratamentos de saúde. Eu, Yara Abreu, 72 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Me defino uma artista versátil, livre, leve e solta e preservo muitas minhas amizades. Na minha vida e obra, busco a integridade dos meus pensamentos construtivos e contribuir com as lutas político-sociais, igualdade, liberdade e felicidade para todos os povos e tudo que faz nossa linda Pachamama.